Olá pessoal, bem-vindos ao canal Espírita Espiritualidade e Vida. Nós estamos com base nos textos do Novo Testamento. Atenção! Com base nos textos do Novo Testamento, estamos estudando os caracteres morais de Jesus. Por que estamos fazendo isso? Ele não é nosso modelo? Então nós devemos utilizá-lo como um molde. Nós devemos fazer uma modelagem do comportamento de Jesus. Mas como você fará uma modelagem de algo que você não compreende? Como modelar o Cristo, nosso mestre, nosso guia, se nós não compreendemos sutilezas dos seus caracteres morais? Nós estamos há vários episódios estudando a alegria de Jesus. Em cada episódio, um ângulo diferente, um aspecto diferente da alegria de Jesus. E hoje eu tenho outro aspecto para a gente comentar ainda sobre a alegria. Serão vários episódios sobre alegria, depois nós vamos passar para outra característica. Então, aproveite, dê a sua curtida, compartilhe esse vídeo, compartilhe com todo mundo que você conhece. Vamos espalhar o conhecimento a respeito de Jesus, das suas qualidades morais, para que todos possamos copiar as virtudes do nosso mestre. Bom, eu quero separar uma passagem hoje muito interessante que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Capítulo 13. E os versículos são 44. Olha que interessante. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido no campo, que um homem encontra e torna a esconder. E na sua alegria, olha isso, e na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. Olha que interessante a palavra alegria. Nós não estamos estudando alegria? Pois bem, essa parábola foi o próprio Mestre Jesus quem contou. Qual que é a ideia aqui? Muitas vezes, quando a gente fala de alegria, as pessoas logo imaginam festa, risos, confraternização. Isso faz parte da alegria? Claro! Nós já estudamos isso em episódios anteriores. Jesus fazendo a ceia com os apóstolos, Jesus comendo com publicanos e pecadores, já estudamos isso. Mas hoje nós queremos comentar sobre um ângulo, sobre uma nuance delicada da alegria. Muitas pessoas ficam tristes, muitas pessoas ficam para baixo quando precisam fazer algum tipo de sacrifício moral, quando precisam perdoar, quando precisam ser humildes, quando precisam desenvolver resignação em função de uma expiação ou de uma prova que elas estão enfrentando, quando precisamos ceder algo, perder, desapegar, nós ficamos tristes, ficamos profundamente tristes e costumamos questionar: será que vale a pena ser bom nesse mundo? Será que vale a pena ser uma pessoa honesta? Se
As pessoas desonestas nesse mundo estão sempre levando a melhor? Será que vale a pena perdoar quando o mundo está cheio de pessoas maldosas, agressivas, que machucam, que provocam perdas e danos em nossa vida? Chega um determinado momento dessa atitude que nós começamos a questionar a própria virtude. Isso é muito comum. Chega um determinado momento que a gente pensa assim: Jesus é Jesus, Ele é um Cristo, é um espírito para lá de puro, eu sou um ser humano, como é que eu vou conseguir seguir o Cristo, adotar a conduta dele? E ficamos perdidos nisso. Então, um dos aspectos sutis da alegria é esse que Jesus está contando. Quem descobriu as virtudes de Jesus, quem descobriu o padrão moral do reino de Deus, o padrão moral dos mundos celestes, dos mundos superiores, quem descobriu essas virtudes é como alguém que encontrou um tesouro precioso. O que essa pessoa faz? Faz sacrifícios. Na parábola aqui, Jesus diz que a pessoa vende tudo o que tem para comprar aquele terreno onde tem o tesouro. O que significa isso? Fazer sacrifícios, devotar-se a alguém, devotamento, fazer o bem, renunciar, sacrificar-se, não deve ser motivo de excessiva tristeza. Um pouquinho tudo bem, é natural, nós somos seres humanos. É natural você ficar um pouquinho triste quando você tem que perdoar, quando você faz uma renúncia, é natural, mas não muito. Por quê? Porque você está adquirindo um tesouro que não tem preço, que é o tesouro da pureza espiritual. Pureza espiritual é construída ao longo do tempo. As virtudes que vão nos habilitar a entrar na posse do reino de Deus, ou seja, da pureza espiritual dos mundos celestes, da plenitude absoluta, da felicidade absoluta, para nós tomarmos posse desse tesouro, a felicidade absoluta, a felicidade dos espíritos puros, é preciso fazer sacrifícios. É preciso adquirir esse tesouro. Você vai ter que abrir mão de outras coisas. Mas veja, olha que coisa curiosa. Se eu te disser que todo mês você vai perder 25% do seu salário, vai perder, simplesmente perder. Você vai ficar feliz com isso? Claro que não. Simplesmente perder? Mas por que perder? Você vai perguntar, por quê? Por quê? Por quê? A razão, a finalidade. Mas se eu te disser que todo mês vai ser tirado 25% do seu salário para você adquirir a casa dos seus sonhos. Faz sentido? Qual que é a diferença? Nos dois casos, você está perdendo 25% do seu salário. Qual que é a diferença? Qual é? É que no primeiro caso, não tem motivo nenhum. Não tem razão nenhuma. No segundo caso, tem uma razão nobre. É isso que Jesus está contando aqui. Todos os sacrifícios que a gente faz na encarnação, na vida corporal, todas as renúncias, toda a carga de perdão, de esquecimento, de devotamento, toda a dedicação, tudo isso que nós fazemos, que aparentemente parece uma perda, é na verdade um ganho. Você está adquirindo um tesouro espiritual.
terá uma grande recompensa, não é um investimento em vão. Então, qual é o segredo aqui? É daqui que vem a alegria de Jesus. É daqui que ele tira a alegria. Jesus não se sente triste por ter que perdoar quem o levou à cruz. Jesus não se sente triste de ter dado tudo aos apóstolos e, no primeiro momento, eles não terem sido capazes de retribuir com gratidão. Jesus não se sente triste dele ter sido o maior amigo de todos e, no momento mais difícil da sua vida, todos, praticamente todos, o terem abandonado. Não. Por quê? Porque ele estava nos ensinando a conquistar um tesouro. A pureza espiritual, o reino de Deus, a felicidade sem mesclas, é esse tesouro. Ele precisa ser adquirido. Ele precisa ser conquistado. E isso exige sacrifícios. Exige sacrifícios. Quer ver outra parábola que ilustra esse aspecto da alegria? Veja, é uma alegria interna. Aparentemente você está perdendo, mas você sabe que não. Você sabe que você está perdendo aqui porque está comprando um tesouro, como nos diz a parábola. E falando nisso, nós temos uma outra passagem, que está no capítulo 25 de Mateus, versículos 14 até o versículo 30. A parábola dos talentos, conhecidíssima. Qual que é o segredo da parábola dos talentos? O grande segredo da parábola dos talentos é que aquele que recebeu um talento, ele queria conservar. Ele queria manter aquele talento. E você não está encarnado para isso. Você está encarnado para multiplicar. Você não veio aqui para manter um conforto, uma alegria, para manter uma situação. Você veio aqui para transformar, para multiplicar suas virtudes, para multiplicar seus dons espirituais. Isso significa que a vida de quem multiplica talentos é uma vida de alguns sacrifícios, de algumas renúncias, de abrir mão de certas coisas em favor de outras, de disciplina, de esforço. É o processo de multiplicar talento. Como que você vai multiplicar o amor se você não treinar o perdão? Como que você vai multiplicar a inteligência se você não investir tempo em ler, estudar, abrindo mão, muitas vezes, de uma diversão, de um lazer? Como que você vai multiplicar? Como é que você multiplica a sua inteligência só no lazer? Só descontraindo? Não tem como. A multiplicação de talentos exige abrir mão de certas coisas, exige sacrifícios. Então veja como que essas duas parábolas se completam. Ninguém chega à pureza espiritual sem trabalho. Ninguém conquista a felicidade espiritual sem sacrifício, sem renúncia. Mas essa deve ser a nossa alegria mais profunda. A alegria de quem sabe por que está se sacrificando. A alegria de quem sabe o que está adquirindo. Qual é o investimento que você está fazendo? Você encarnou para fazer qual investimento? Multiplicar seus talentos, adquirir um tesouro. Ora, o que for necessário para isso, nós devemos fazer.
Os sacrifícios, as renúncias, as dedicações, os devotamentos, tudo que for necessário, nós devemos fazer. E isso deve ser fonte de uma alegria, mas de uma alegria diferente, porque não é a alegria da festa, não é a alegria do lazer, é uma alegria profunda de quem sabe exatamente o que está buscando. É a alegria de quem sabe exatamente o que vai conquistar. Veja, você pode passar por muitas dificuldades na sua existência corporal atual. Muitas expiações, muitas provas, muitas renúncias, muitos sacrifícios. Mas você veio aqui, está pagando esse preço, está fazendo tudo isso para adquirir tesouro espiritual. Você está fazendo todo esse sacrifício para multiplicar talentos espirituais, para multiplicar. E a recompensa vai ser 100 por 1. Para cada mínimo sacrifício, você será 100 vezes retribuído. Isso é ou não é motivo de alegria? É por isso que nós observamos, mesmo quando Jesus não estava sorrindo, mesmo quando ele não estava manifestando a alegria aparente, havia uma alegria profunda no seu coração. Havia uma compreensão de que ele estava fazendo um investimento profundo e espiritual. Esse é um aspecto da alegria de Jesus que muitas vezes nos escapa, porque nós acreditamos que a alegria é só dar gargalhada. Nós acreditamos que a alegria é só a risada. Não, tem essa alegria aqui também. Tem essa alegria sutil, a alegria de quem sabe no que está investindo, a alegria de quem sabe por que está se sacrificando, por que está renunciando. Vamos examinar mais um ângulo? O aspecto da alegria que eu quero comentar hoje é sobre uma alegria sutil que Jesus demonstra e nos ensina. Muitos de nós espera alcançar, extrair a alegria apenas da aquisição de determinados bens ou atingindo determinados patamares. E acreditamos que toda a alegria vem desses dois elementos. É claro que você adquirir aquilo que você se esforçou para conseguir, adquirir aquilo que você sempre sonhou em ter, lhe traz alegria e é legítima essa alegria. Atingir um determinado estágio de desenvolvimento, alcançar uma determinada posição, é também algo legítimo. Mas isso não exclui, isso não elimina outras espécies de alegria, e hoje nós vamos falar de uma delas. Nós, seres humanos, temos uma necessidade intrínseca de sermos úteis, de sermos bondosos, de ajudar. É a necessidade espiritual de contribuir para as pessoas que estão ao nosso redor, contribuir para a comunidade na qual estamos inseridos, contribuir na sociedade na qual vivemos, deixar um legado, auxiliar, em suma, ser caridoso. E o fato de contribuir, o fato de auxiliar alguém é fonte de imensa alegria. E essa fonte está disponível
para todos nós, para qualquer pessoa. Não importa o que você tem, não importa a sua posição social, você sempre vai poder usufruir dessa alegria, a alegria de ajudar ao semelhante. Nós temos uma passagem, está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Jesus conversava com uma série de pessoas, dentre elas, publicanos e pecadores. Publicanos eram aquelas pessoas, judeus, ligados ao Império Romano, portanto, com funções políticas, funções de fiscalização, e que tinham a fama de serem corruptos. Os publicanos são os corruptos da nossa época. E Jesus estava com eles. Estava lá ensinando, atendendo, porque ele mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Estava com outros, chamados pecadores, pessoas desorientadas, pessoas mergulhadas no vício, pessoas mergulhadas na falta de propósito, na falta de objetivo de vida, completamente perdidas. E os fariseus e escribas, ou seja, os religiosos da época, os intelectuais religiosos da época, criticaram Jesus, porque os fariseus e os publicanos queriam que Jesus ficasse isolado, convivendo só com pessoas pretensamente puras e que Jesus não atendesse ninguém que tivesse vício moral, que tivesse alguma dificuldade. Então eles queriam que Jesus se excluísse do convívio social, que Jesus ficasse segregado entre os supostos puros, como se a pureza fosse obtida com um afastamento da convivência, como se a pureza pudesse ser preservada com uma pessoa segregada, sem participar da vida social, sem participar das dores do seu tempo. Jesus, evidentemente, não concordava com isso. Ele acreditava que a sua pureza deveria curar a impureza dos outros. Ele acreditava que a sua saúde deveria espalhar saúde para todos os doentes. Ele se comparava médico das almas. Então Jesus nunca fugiu da convivência, nunca julgou, nunca se afastou das pessoas, nunca teve posições preconceituosas, nunca ficou apontando dedos. Pelo contrário, como um médico, ele mostrava ao doente onde estava a causa da doença, onde estava a etiologia daquela doença, e como médico das almas, ele ajudava a pessoa a se tratar. Então ele conta 3 parábolas aqui que são muito interessantes, porque naquele público que estava ouvindo Jesus tinham anciãos, pessoas mais velhas, na maioria agricultores e pastores, mas tinha também as mulheres, as mães, as donas de casa, esposas, avós, irmãs, que estavam prestando atenção em Jesus. E havia os líderes religiosos, geralmente anciãos, porque a pessoa, para ocupar uma posição de liderança religiosa no tempo de Jesus, ela precisava ser homem e mais velho. Eram exigências daquela sociedade. Então havia anciãos. Jesus, olhando aquilo, conta 3 parábolas, uma para cada público. Ele conta a parábola da ovelha perdida para os pais de família, para aqueles pastores que estavam ali. A história do pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar uma delas, a que estava perdida. Mas o interessante é o que ele diz, o que Lucas registra no capítulo 15, versículo 5. Encontrando-a, a ovelha perdida, alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após dirigir-se para a sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo:
alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria, olha, 3 vezes a palavra alegria, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. Olha a frase forte de Jesus. Então, se você se julga uma pessoa pura, uma pessoa que não tem defeitos, há mais alegria quando alguém que está perdido, quando alguém que está no vício, quando alguém que está em dificuldade é recuperado. Alegria. Por quê? Porque essa é a alegria dos anjos, a alegria dos espíritos puros. Sabe que alegria é? A alegria de auxiliar, a alegria de curar, a alegria de contribuir. E Jesus agora fala para as mães, para as mulheres que estavam ouvindo. E aí ele conta a parábola da dracma perdida. Essa dracma é uma moedinha de 5 centavos. Por que essa mulher fica procurando a moedinha? Não é para comprar nada. Essas moedinhas eram utilizadas para fazer um colar. As mulheres faziam colares. Então, quando você perde uma moedinha, você não pode usar o colar, porque fica faltando um pedaço. Então, ele conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Então, ela acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até que encontra a dracma perdida. E, ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, encontrei a dracma perdida. Eu vos digo desse modo, que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, a alegria dos espíritos puros é recuperar os seus tesouros, porque cada criatura de Deus é um tesouro. Não importa se ela está perdida, não importa se ela está repleta de vícios, não importa se ela está totalmente equivocada. Para Deus e para os espíritos puros que cooperam com Deus, aquela pessoa é uma moeda preciosa, é uma moedinha que falta no colar. Não, a mulher tinha 10 dracmas, ela juntava ali e fazia um colar. Faltando uma, o colar fica incompleto. Se faltar você, o colar está incompleto. Para aqueles que nos amam profundamente, especialmente para Deus, nós somos únicos, preciosos. Não pode faltar ninguém. Essa é a alegria dos espíritos puros. Recuperar pessoas, restaurar consciências, regenerar vidas. Essa é a alegria. Alegria, Jesus toda hora está usando a palavra alegria. E por fim, ele conta a famosa parábola do filho pródigo, ou melhor, parábola dos 2 filhos, porque na verdade não é só um filho. E essa parábola ele conta para os líderes religiosos, para aqueles anciãos. E nessa parábola Jesus usa a imagem de um ancião para representar Deus. Mas como Deus se comporta nessa parábola? Ele sai correndo, ele abraça o filho que se perdeu, ele mostra uma alegria incontida quando ele recupera o filho pródigo. Mas não só isso. Ele também sai de dentro de casa, vai ao encontro do filho mais velho, tentando convencê-lo a se alegrar. A alegria genuína do Criador em restaurar, em curar, em restabelecer cada coração, em restabelecer todos os seus filhos. Portanto, essa lição maravilhosa da alegria, que não é uma alegria que vem apenas de atingir metas, de realizar propósitos, uma alegria que vem de adquirir bens, são legítimas, essas alegrias são importantíssimas,
Mas existe esse tipo de alegria que é a alegria de ser útil, a alegria de contribuir, a alegria de ser caridoso. Quando doamos, nós somos os primeiros a experimentar a alegria. É como o sândalo, né, que espalha o seu perfume, mas o primeiro a ficar perfumado é ele. É um incenso. O incenso espalha perfume pela casa inteira, mas o primeiro a ficar perfumado é ele. Porque o perfume que a gente espalha, ele tem que sair de nós. E essa alegria está disponível a todas as pessoas, porque qual pessoa não pode ouvir a outra? Quem não pode dizer uma palavra de estímulo? Quem não pode orientar alguém que está no vício, no equívoco? Quem? Quem não pode contribuir? Contribuir é uma ação disponível para todas as pessoas, para qualquer pessoa, até mesmo internada num hospital, até mesmo atravessando uma grande expiação. Nós podemos, através da nossa resignação, da nossa paciência, da nossa confiança, nós podemos inspirar e contribuir para as pessoas que trabalham naquele ambiente, para as pessoas que estão ao nosso redor. Todos podemos contribuir. E acredite, isso é fonte de imensa, de vigorosa alegria, porque é uma alegria imperecível. Essa alegria não tem suporte material, ela é imponderável. Ela é imponderável. Então, acrescente. De todas essas alegrias que nós temos falado, já comentamos aqui, você precisa assistir os episódios anteriores dessa série. Aqui é igual Netflix. Se você perdeu o episódio anterior, você não vai entender o próximo, o episódio seguinte. Volta lá, maratona, assiste os episódios dessa série Jesus, Modelo e Guia. Gostou? Então comenta, dê o seu like. E eu espero você no próximo episódio, em que nós vamos falar de mais um aspecto da alegria de Jesus. Veja, a sutileza. A alegria de Jesus é cheia de nuances, cheia de detalhes, e nós vamos buscar estudar o máximo dos detalhes que nós conseguimos. Até o próximo episódio.